Existe uma força invisível operando contra você neste exato momento. Não é superstição, não é coincidência. É uma lei espiritual tão antiga quanto a própria humanidade, codificada há milênios nos textos sagrados da Cabala judaica. Antes mesmo de você abrir a boca, antes de você mostrar suas habilidades, antes de você revelar o conteúdo do seu caráter, já fomos julgados. E esse julgamento acontece em menos de 3 segundos. A Cabala chama isso de clipot da aparência, cascas externas que obscurecem ou revelam a luz interior que carregamos. Quando você se apresenta ao mundo envolvido em cascas de escassez, de desleixo, de resignação visual, você não está apenas fazendo uma escolha estética. Você está ativando leis espirituais que governam o fluxo de abundância no universo material. Os sábios cabalistas ensinavam que vivemos em um mundo de Malchut, o reino físico onde tudo é julgado pela manifestação exterior. Não porque o mundo seja cruel ou superficial, mas porque a aparência é a linguagem que o universo físico compreende. É o alfabeto através do qual comunicamos nossa vibração energética antes mesmo de pronunciar uma palavra. Quando você desce as escadas de casa pela manhã vestindo roupas amarrotadas, quando você deixa seus sapatos gastos sem cuidado, quando você permite que sua postura corporal transmita derrota, você não está apenas negligenciando sua imagem. Você está enviando uma declaração energética ao campo quântico que nos cerca. Você está dizendo ao universo: eu não mereço, eu não sou digno, eu aceito as migalhas. A Cabala nos revela através do conceito do Tselem Elohim, a imagem divina, que cada ser humano é criado à semelhança do Criador. Mas aqui está o paradoxo sagrado que poucos compreendem. Essa imagem divina precisa ser manifestada, precisa ser externalizada através da forma como nos apresentamos ao mundo. Não se trata de vaidade. Trata-se de honrar o sopro divino que habita dentro de você através de um templo exterior que reflita essa santidade interna. Quando você negligencia sua aparência, quando você se veste como se não importasse, você está profanando o templo, e o universo responde de acordo. Você já percebeu como as oportunidades parecem fugir de você? Como as pessoas em posições de poder desviam o olhar quando você entra em uma sala? Como negociações que deveriam ser simples se tornam batalhas árduas. A Cabala explica isso através do princípio de Ratzon, a vontade divina se manifestando através de canais apropriados. Quando sua aparência transmite pobreza, escassez ou derrota, você bloqueia os canais através dos quais a abundância flui. É como tentar encher um copo com água, mas mantê-lo virado de cabeça para baixo. Não importa quanta água esteja disponível no universo, seu recipiente está posicionado para rejeitar, não para receber. Os textos místicos judaicos falam sobre as 10 Sefirot, as emanações divinas através das quais a energia criativa flui do infinito para o finito. Uma dessas emanações é Hod, que representa esplendor, glória e reconhecimento. Hod não é sobre arrogância, é sobre permitir que sua luz interior seja vista, reconhecida e honrada pelo mundo exterior. Quando você se apresenta de forma diminuída, quando você esconde sua luz sob cascas de descuido, você está desconectado da Sefirá de Hod. E sem essa conexão, você se torna invisível para as oportunidades, invisível para os aliados, invisível para a própria prosperidade que busca desesperadamente. Mas vamos mais fundo nesta verdade desconfortável que ninguém quer admitir. Existe uma biologia espiritual operando em cada interação humana. Quando alguém olha para você, não está apenas processando informações visuais. Está fazendo uma leitura energética instantânea, uma avaliação da sua posição nas hierarquias invisíveis que governam o mundo material. A Cabala ensina que existem 4 mundos: Atzilut, emanação, Beria, criação, e Etzira, formação, e Assia, ação. Nós vivemos no mundo de Assia, onde tudo é denso, pesado, julgado pela forma física.
Neste mundo, sua aparência não é superficial. É o veículo através do qual sua essência espiritual dos mundos superiores consegue ou não consegue se expressar. Quando você se veste como se tivesse desistido, você não está apenas fazendo uma declaração sobre suas finanças atuais. Você está fazendo uma declaração sobre sua fé na providência divina, sobre sua crença na sua própria capacidade de manifestar abundância, sobre seu respeito pelo fluxo de Shefa, a abundância divina que está constantemente tentando alcançá-lo. E aqui está a parte mais dolorosa. O universo é um espelho perfeito. Ele reflete de volta para você exatamente aquilo que você projeta. Se você projeta escassez através da sua aparência, o universo lhe devolve escassez em todas as áreas da sua vida. Os cabalistas ensinavam sobre o conceito de Ayin Hara, o olho mau, mas não da forma como a superstição popular distorceu. O verdadeiro Ayin Hara não é sobre inveja alheia, é sobre o olhar coletivo da humanidade que vê você como alvo fácil, como presa, como alguém sem proteção espiritual. Quando você parece pobre, quando você transmite vulnerabilidade através da sua apresentação física, você se torna susceptível a esse olho coletivo que busca alvos fracos para explorar. Não por maldade consciente, mas porque vivemos em um mundo de escassez percebida, onde instintos primitivos ainda governam grande parte do comportamento humano. Você já notou como pessoas bem vestidas, mesmo sem dinheiro no bolso, recebem tratamento diferenciado? Como elas entram em lugares e portas se abrem? Como suas palavras carregam mais peso? Suas opiniões são mais valorizadas? Suas solicitações são atendidas com mais urgência? Isso não é coincidência ou injustiça arbitrária. É a manifestação de uma lei espiritual cabalística chamada Kavod, honra e respeito. Quando você honra a si mesmo, através da forma como se apresenta, você ativa Kavod no campo energético ao seu redor. E esse Kavod atrai respeito, oportunidades e recursos de formas que parecem milagrosas, mas são, na verdade, completamente previsíveis dentro da estrutura das leis espirituais. A Cabala nos ensina que tudo no universo opera através de recipientes. Até mesmo a luz divina infinita precisa de recipientes apropriados para se manifestar no mundo físico. Seu corpo, sua roupa, sua postura, seu cuidado pessoal, tudo isso constitui o recipiente através do qual a abundância espiritual pode ou não pode fluir para sua realidade material. Um recipiente rachado, sujo, negligenciado, não pode reter a bênção. A água escorre pelos buracos. A luz se dissipa através das fendas. Você pode estar fazendo todas as orações certas, pode estar estudando todos os textos sagrados, pode ter as intenções mais puras, mas se seu recipiente físico está comunicando indignidade, a abundância simplesmente não consegue se ancorar na sua realidade. E aqui está algo que vai contra tudo que nos ensinaram sobre humildade e modéstia. A verdadeira humildade cabalística não significa se diminuir ou se apresentar de forma inferior. Significa reconhecer que você é um canal para a luz divina, não a fonte da luz. Quando você se apresenta de forma poderosa, limpa, cuidada e respeitável, você não está sendo arrogante. Você está honrando a luz que flui através de você. Você está criando um canal limpo e claro para que a abundância divina se manifeste não apenas para você, mas através de você para o mundo ao seu redor. Os mestres cabalistas observavam que no templo sagrado de Jerusalém, os sacerdotes usavam vestes específicas, cuidadosamente confeccionadas, ricas em detalhes e qualidade. Por quê? Porque compreendiam que no mundo físico, a forma comunica a função. A aparência estabelece autoridade. O vestuário cria o campo energético apropriado para que o trabalho espiritual aconteça. Você não precisa ser um sacerdote no templo para aplicar este princípio. Cada dia você acorda é um dia em que você é o sacerdote do templo da sua própria vida. E a maneira como você veste esse templo determina que tipo de energia você consegue canalizar
Que tipo de milagres você consegue manifestar? Que tipo de providência divina você consegue ativar? Agora vamos adentrar no território onde poucos têm coragem de olhar. Existe um mecanismo espiritual chamado na Cabala de Midah Keneged Midah, medida por medida, causa e efeito espiritual. Quando você se apresenta ao mundo envolvido em cascas de negligência, o universo não está punindo você. Ele está simplesmente respondendo à frequência que você está transmitindo. É como sintonizar um rádio em uma estação específica. Se você sintoniza na frequência da escassez através da sua aparência, você receberá transmissões de escassez em todas as áreas da sua vida, não por crueldade cósmica, mas por lei espiritual precisa e imutável. Os textos do Zohar, o livro central da Cabala, revelam que vivemos em um universo de correspondências perfeitas. O que está acima se reflete abaixo. O que está dentro se manifesta fora. O que está oculto busca revelação. Quando sua aparência externa transmite derrota, desorganização ou desistência, você está criando uma correspondência energética que bloqueia a manifestação da abundância nos mundos superiores. É como se você estivesse enviando uma mensagem codificada aos reinos espirituais dizendo: não estou pronto, não tenho espaço, não consigo receber. E os portais da providência divina se fecham, não por julgamento, mas por impossibilidade prática de ancorar energia superior em um recipiente que comunica indignidade. Vamos falar sobre algo que vai incomodar profundamente. Existe uma razão pela qual dinheiro, oportunidades e recursos fluem para aqueles que aparentam não precisar deles. A Cabala explica isso através do conceito de bitul, anulação do ego. Quando você se apresenta de forma poderosa, limpa e respeitável, paradoxalmente você está praticando bitul verdadeiro, porque está dizendo: eu não sou a fonte da minha abundância, eu sou apenas o canal, e por ser um canal sagrado, eu honro esse papel através da forma como me apresento. Mas quando você se apresenta de forma pobre e negligenciada, você não está sendo humilde, você está sendo egoísta. Você está fazendo tudo sobre suas limitações atuais, sobre suas dificuldades, sobre seu sofrimento. Você está forçando o mundo a lidar com suas cascas, em vez de permitir que sua luz brilhe. Os bancos, os investidores, os empregadores, os parceiros de negócios, todos eles funcionam como extensões inconscientes da lei espiritual de Kavod, honra. Quando você entra em uma instituição financeira desesperado, com roupas que comunicam necessidade urgente, com linguagem corporal que grita escassez, você não está apenas sendo mal julgado. Você está ativando uma resposta automática no campo energético coletivo. As pessoas ao seu redor sentem, sem saber explicar, que você é um risco. Não porque seu plano de negócio seja ruim ou sua integridade seja questionável, mas porque sua aparência está transmitindo uma frequência de colapso energético. E ninguém quer investir energia, tempo ou recursos em um sistema que parece estar em processo de entropia acelerada. A verdade é ainda mais brutal do que isso. Existe uma hierarquia invisível operando em cada interação social, em cada negociação, em cada encontro casual. A Cabala chama essas hierarquias de diferentes níveis de alma: Nefesh, Ruach, Neshama, Shayah e Yeshidah. Quando você se apresenta de forma diminuída, você está operando primariamente no nível de Nefesh, a alma animal, a parte de você conectada à pura sobrevivência e medo. E nesse nível, você atrai apenas experiências de sobrevivência e medo. As pessoas sentem isso. Elas percebem, sem consciência racional, que você está operando em frequência de predação ou de presa. E ninguém quer fazer negócios com uma presa. Ninguém quer investir em alguém que parece estar a um passo de ser devorado pelas circunstâncias. Mas existe um segredo ainda mais profundo que os mestres cabalistas guardavam cuidadosamente. A aparência não é apenas um reflexo do estado interno. Ela é uma ferramenta de transformação ativa. Quando você se veste de forma poderosa,
Mesmo sem sentir poder interno, você começa a ativar camadas superiores da sua alma. Você começa a despertar Ruach, o espírito, a parte de você conectada à vontade e determinação. E gradualmente, com disciplina consistente, você acessa Neshama, a alma superior, onde reside sua verdadeira identidade divina. Este não é fingimento. Isto é alquimia espiritual legítima. A forma externa literalmente reconstrói a realidade interna, porque no mundo de Asya, o reino da ação, a forma precede a essência. Os sábios ensinavam: Istader bitsnut, conduza-se com modéstia. Mas modéstia na tradição cabalística autêntica nunca significou se apresentar de forma inferior ou negligenciada. Significava não ostentar, não provocar inveja desnecessária, não exibir riqueza de forma que causasse ayin-hara genuíno. Mas dentro desse parâmetro de modéstia, existe uma expectativa absoluta de dignidade, limpeza, ordem e respeito próprio. Um homem sábio pode usar roupas simples, mas elas estão impecáveis. Seus sapatos podem ser baratos, mas estão polidos. Sua postura pode ser discreta, mas está ereta, porque ele compreende que está carregando a imagem divina, e essa imagem exige honra, mesmo em simplicidade. Você precisa entender algo fundamental sobre a natureza da realidade física. Vivemos em um mundo onde a percepção cria realidade mais rápido do que fatos objetivos. Não deveria ser assim, mas é assim. A Cabala explica isso através do conceito de Olam Hadimion, o mundo da imaginação ou percepção. Antes que qualquer coisa se manifeste no mundo físico, ela precisa existir no mundo da percepção coletiva. Quando você controla a percepção através da sua aparência, você está literalmente trabalhando no reino criativo que antecede a manifestação material. Você está plantando sementes no Olam Hadimion, que eventualmente se tornarão frutas no Olam Hamaaseh, o mundo da ação concreta. E aqui está o paradoxo que poucos conseguem compreender. Você não precisa de dinheiro para parecer digno. Dignidade custa disciplina, não dinheiro. Uma camisa de R$10, perfeitamente passada, comunica mais poder do que uma camisa de R$300 amarrotada e manchada. Sapatos baratos impecavelmente limpos transmitem mais kavod do que sapatos caros negligenciados. O universo não está medindo o preço das suas roupas. Está medindo o nível de consciência que você traz para cada detalhe da sua apresentação. Está avaliando se você trata a si mesmo como um templo sagrado ou como um depósito de lixo. Os mestres cabalistas praticavam algo chamado tikkun, correção ou reparo. Tudo no universo que está quebrado, desalinhado ou distorcido precisa de tikkun. Quando você olha no espelho e vê negligência, desorganização, resignação, você está olhando para algo que precisa urgentemente de tikkun. E esse tikkun não acontece através de orações vazias ou rituais sem substância. Acontece através de ação física concreta no mundo de Asya. Você pega o ferro de passar e transforma o caos em ordem. Você pega a escova e transforma a sujeira em limpeza. Você ajusta sua postura e transforma a derrota em dignidade. Cada um desses atos físicos está realizando tikkun, não apenas na sua aparência, mas na própria estrutura energética da sua alma. Existe também o princípio cabalístico de Shemirat Haguf, guardando o corpo. Este não é apenas sobre saúde física, mas sobre reconhecer que seu corpo é o veículo através do qual sua alma cumpre sua missão neste mundo. Quando você negligencia a apresentação do seu corpo, quando você permite que ele transmita sinais de colapso, você está falhando em Shemirat Haguf. Você está dizendo que sua missão não importa o suficiente para você investir na ferramenta que a realiza. E o universo, lendo essa declaração energética, retira recursos que seriam direcionados para alguém que claramente não valoriza sua própria missão. Vamos ser completamente honestos sobre algo que ninguém quer admitir.
Quando você encontra alguém bem apresentado, sua mente automaticamente atribui a essa pessoa competência, confiabilidade, inteligência e poder, mesmo sem nenhuma evidência real dessas qualidades. E quando você encontra alguém negligenciado, sua mente automaticamente deduz incompetência, falta de confiabilidade, limitação intelectual e fraqueza, mesmo que essa pessoa seja um gênio com caráter impecável. Esta não é uma falha da natureza humana, é uma característica de design. No mundo físico denso, onde não podemos ler almas diretamente, precisamos de sinais externos. E o universo espiritual estabeleceu que a aparência seria esse sinal, porque a aparência está sob seu controle direto. É algo que você escolhe a cada manhã. A transformação que estou descrevendo não é superficial. É uma revolução espiritual completa que começa no nível mais básico, a forma como você se veste quando acorda. Porque quando você começa seu dia honrando o templo, quando você trata sua aparência como um ato sagrado de preparação para encontrar a providência divina, algo muda na própria estrutura da sua consciência. Você para de se ver como vítima das circunstâncias. Você começa a se reconhecer como co-criador da sua realidade. E nesse reconhecimento, portais que estavam fechados começam a se abrir. Oportunidades que eram invisíveis se tornam evidentes. Pessoas que não notavam você de repente querem sua atenção. Se você chegou até aqui neste vídeo, é porque algo dentro de você reconhece essa verdade. Algo na sua neshama está gritando que você merece mais, que você foi criado para mais, que existe uma abundância esperando por você, mas você está bloqueando os canais através dos quais ela deveria fluir. Eu quero que você faça algo agora mesmo. Vá até o espelho. Olhe para si mesmo honestamente. Pergunte: a pessoa que eu vejo reflete a luz divina que eu sei que existe dentro de mim? Ou eu estou escondendo minha luz sob cascas de negligência e resignação? E se a resposta for dolorosa, saiba que a dor é o início da cura. Se este vídeo está tocando algo profundo em você, deixe um comentário abaixo dizendo: eu estou pronto para o Tikkun. Estas palavras têm poder. E se inscreva neste canal, porque o que vem no próximo ato vai revelar o método exato que os cabalistas usavam para transformar a aparência em manifestação de milagres. Estamos juntos nesta jornada de despertar. Chegamos ao portal da transformação real. Até agora você compreendeu o problema e sentiu a dor da verdade. Agora você precisa do método, do caminho prático que conecta conhecimento espiritual com ação material concreta. Os mestres cabalistas desenvolveram ao longo de séculos um sistema preciso para isso. E ele começa com algo que eles chamavam de Kavaná, intenção direcionada. Cada manhã, antes de você escolher o que vestir, antes de você se olhar no espelho, você precisa estabelecer Kavaná. Você precisa declarar, em voz alta ou em silêncio profundo: eu sou um canal para a luz divina. Minha aparência hoje será uma honra ao Criador que habita em mim. Eu me visto para servir, não para impressionar. Eu me apresento com dignidade para que minha missão possa se manifestar sem obstáculos. Esta kavana não é apenas palavras bonitas. É um comando energético que você está enviando para todos os níveis da sua alma e para o campo quântico ao seu redor. Você está reprogramando a frequência na qual você vai operar durante aquele dia. E quando você se veste a partir dessa kavaná, mesmo as roupas mais simples se tornam vestimentas sagradas. Uma camiseta branca, limpa e bem ajustada se torna um manto de pureza. Um par de calças bem passadas se torna armadura espiritual. Sapatos limpos se tornam os pés do mensageiro divino que você verdadeiramente é. Os cabalistas ensinavam sobre o conceito de levush, vestimenta ou roupagem, mas não apenas no sentido físico. Levush é qualquer camada que cobre ou revela a essência. Seus pensamentos são levush para sua alma. Suas palavras são levush para seus pensamentos. E suas roupas são levush para seu corpo físico. Tudo é camadas de revelação ou ocultação.
Quando suas camadas externas estão alinhadas com verdade, dignidade e ordem, as camadas internas automaticamente começam a se alinhar também. É impossível manter caos interno quando você impõe ordem externa com disciplina sagrada. Mas existe um segredo que vai além das roupas físicas. Os mestres falavam sobre Malchut Shel Kavod, o reino de glória manifestada. Este é um estado de consciência onde você não está apenas usando roupas adequadas, mas está literalmente vestindo energia de dignidade divina. Você alcança este estado através de práticas muito específicas. Primeiro, quando você se veste pela manhã, faça-o em silêncio contemplativo. Nada de pressa frenética. Nada de mente dispersa em 1000 preocupações. Cada peça que você veste deve ser colocada com presença total, como um sacerdote se preparando para entrar no templo. Porque você é um sacerdote. O templo é sua vida. E cada dia é uma cerimônia sagrada. Segundo, antes de sair de casa, você fica de pé diante do espelho por exatos 30 segundos. Não para admirar-se narcisisticamente, mas para fazer uma verificação espiritual completa. Você olha nos seus próprios olhos e pergunta: o que esta imagem comunica ao universo? Se eu fosse encontrar esta pessoa sem conhecê-la, eu investiria nela? Eu confiaria nela? Eu acreditaria que ela tem algo valioso para oferecer? Se a resposta for não, você volta e faz os ajustes necessários. Uma camisa mais bem ajustada, postura mais ereta, um momento de respiração profunda que transforma expressão facial de ansiedade em presença calma. Estes detalhes parecem pequenos, mas cada um deles é uma alavanca que move mundos espirituais. Terceiro, você precisa entender a lei cabalística do Maser, o dízimo. Tradicionalmente, Maser refere-se a dar 10% da sua renda. Mas existe um Maser do tempo que poucos conhecem. Você precisa dedicar 10% do seu tempo de preparação matinal não à pressa, mas à excelência. Se você leva 20 minutos para se arrumar, 2 minutos devem ser dedicados exclusivamente a refinar detalhes. Ajustar a gola, verificar se há fios soltos, garantir que seus sapatos não têm marcas, limpar suas unhas, pentear não apenas o cabelo, mas a barba, as sobrancelhas, cada detalhe que comunica se você governa sua vida ou se sua vida governa você. A transformação começa a acontecer não quando você está perfeitamente pronto, mas quando você começa a aplicar estes princípios com consistência. A Cabala ensina sobre Itsumo Shel Yom, a essência única de cada dia. Cada dia tem sua própria energia, sua própria missão, sua própria oportunidade divina. Quando você se prepara adequadamente, quando você honra o dia através da forma como se apresenta a ele, você se torna capaz de capturar a bênção específica que aquele dia carrega para você. Mas se você entra no dia desleixado, apressado, transmitindo o caos, a bênção do dia simplesmente flui para outra pessoa cujo recipiente estava preparado para recebê-la. E agora vamos à parte mais poderosa. Os cabalistas descobriram que existe um momento de máxima vulnerabilidade e máximo poder a cada dia. É o momento em que você encontra pela primeira vez outro ser humano após sair de casa. Este primeiro encontro estabelece a frequência energética para todas as interações daquele dia. Se você encontra essa primeira pessoa vestindo derrota, transmitindo escassez, comunicando desistência através da sua aparência, você programa o dia inteiro para rejeição e obstáculos. Mas se você encontra essa primeira pessoa como um rei incógnito, como um portador de luz disfarçado em roupas simples mas impecáveis, você estabelece um padrão de respeito e oportunidade que se replica através de cada encontro subsequente. Esta não é magia. É mecânica espiritual pura. O universo funciona através de padrões, frequências e ressonâncias. Quando você estabelece um padrão de dignidade no início do dia, esse padrão se torna um campo magnético que atrai experiências que ressoam com dignidade. Oportunidades que estavam escondidas se revelam.
Pessoas que teriam ignorado você de repente iniciam conversas. Portas que estavam fechadas se abrem porque você está vibrando na frequência das chaves que as destrava. Agora, vamos falar sobre o momento de virada real. Chega um ponto na jornada de transformação onde algo mágico acontece. Os cabalistas chamam isso de Hamtakat Hadinim, o adoçamento dos julgamentos. Durante semanas ou meses, você se disciplina para se apresentar de forma digna, mesmo sem sentir-se digno internamente. Você passa as camisas mesmo quando está exausto. Você poliu os sapatos mesmo quando parece não fazer diferença. Você mantém postura ereta mesmo quando tudo em você quer colapsar. E então, em um momento que você não pode prever, algo dentro de você muda permanentemente. A máscara que você estava usando se funde com seu rosto. A performance se torna identidade autêntica. Você não está mais fingindo ser digno. Você se tornou digno através da disciplina sagrada de agir como se fosse. Este é o momento em que você percebe que não está mais se vestindo para impressionar o mundo. Você está se vestindo porque desenvolveu autorrespeito genuíno. Você não está mais polindo sapatos para enganar alguém. Você está polindo porque não consegue mais tolerar o caos visual que sapatos sujos representam. A transformação externa forçou uma transformação interna tão profunda que você se tornou uma pessoa diferente. E o universo, percebendo essa mudança de frequência fundamental, responde com uma cascata de sincronicidades, oportunidades e encontros que parecem milagrosos, mas são simplesmente a lei espiritual, operando com precisão matemática. Os mestres avisavam que nesta jornada você encontrará resistência. Amigos antigos vão zombar da sua nova aparência. Familiares vão acusá-lo de vaidade. Pessoas próximas vão tentar puxá-lo de volta para o nível de consciência onde elas habitam. Esta é uma forma de teste espiritual chamada Nisayon. E você precisa compreender, essas pessoas não são suas inimigas. Elas são agentes inconscientes testando a solidez da sua transformação. Se você cede, se você volta aos padrões antigos de negligência para não ofender ninguém, você falha no teste e os portais se fecham novamente. Mas se você mantém sua nova disciplina com humildade, mas sem desculpas, você passa pelo portal e entra em uma realidade completamente nova. A verdade final que os cabalistas nos legaram é esta: você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar o mundo que responde a você. Quando você transforma sua aparência de portal de escassez para portal de dignidade, você não muda as leis que governam o universo. Você muda sua posição em relação a essas leis. Você sai da frequência que atrai exploração e entra na frequência que atrai oportunidade. Você deixa de ser presa e se torna caçador de bênçãos. E gradualmente, tão gradualmente que você quase não percebe, tudo começa a dar certo quando você para de parecer pobre. Se você chegou até o final deste vídeo, você não está aqui por acidente. Sua Neshama, sua alma superior, guiou você até este momento porque você está pronto para o Tikkun, para a correção. Eu quero saber, de onde você está nos assistindo agora? Escreva nos comentários sua cidade, seu país, porque precisamos saber quantas almas ao redor do mundo estão despertando para esta verdade simultaneamente. E me diga, qual foi o ensinamento mais impactante deste vídeo para você? O que você vai mudar a partir de amanhã quando acordar? Se este conteúdo tocou sua alma, se inscreva neste canal e ative o sininho, porque estamos apenas começando a desvendar os segredos cabalísticos que transformam consciência em manifestação material. Estamos juntos nesta jornada sagrada de despertar. Que a luz infinita ilumine seu caminho